Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão da tarde aqui no Legale. Quem vos fala é o professor Durval. Nós vamos trabalhar hoje um tema muito interessante, que é a questão das novas regras de interpretação dos contratos, agora inseridas no Código Civil Brasileiro, não é, por imposição da nova Lei de Diretrizes da Liberdade Econômica. Tá? Então, isso é muito importante, é o início de uma grande discussão sobre o tema. Eu acho bem importante, bem pontual, nós tratarmos primeiramente desse tema aqui na sessão da tarde com você, para que você possa ter essas informações preliminares e já passar aí formando o seu juízo, seja como advogado, seja como administrador, não é, como financeiro, como um terceiro interessado nessa área de contratos, enfim, não importa. Importa é que essas informações que nós vamos discutir aqui nessa sessão da tarde de hoje possam, então, trazer a você essas novas determinações, essas novas inserções da legislação civilista brasileira. Fechou? Tranquilo. Vamos começar com o passado, não é? Com o clássico, com as regras de interpretação dos contratos que nós vimos nos bancos escolares das nossas faculdades de Direito. Então, vamos lá para o primeiro slide, não é? Que são as regras de interpretação dos contratos. E a primeira regra de interpretação que nós temos é a regra subjetiva. Lembrando a vocês que esse ponto aqui não é o ponto da própria aqui, sessão da tarde, não é. Tá? Mas assim, a gente tem que dizer para vocês qual era a base que nós tínhamos e ainda temos, não é? Paralela à questão que nós vamos falar daqui a pouco, que são utilizadas essas regras para fins de interpretação dos contratos. A primeira regra é uma regra muito difícil de ser aplicada, que é a regra subjetiva. Subjetivo quer dizer dentro de mim quer dizer cada um de nós. Então, assim, o que acontece? Por essa regra, você vai perguntar aos contratantes o que eles quiseram contratar, o que eles quiseram inserir naquela cláusula. Então, um exemplo. Você se dirige ao primeiro contratante e fala, olá, contratante, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. O que você quis dizer com helicóptero? Ah, eu quis chamar helicóptero, eu quis dizer helicóptero, um determinado equipamento que nos leva pelos céus, não é? Que faz uma trajetória aérea, como se fosse um avião, mas que pode parar, enfim, descer, não é, decolar e pousar de uma forma vertical, enfim. Esse é um transporte aéreo. Ok. Com todas essas nuances, o transporte aéreo. Okay. Olá, contratante número 2, tudo bem? Tudo bem. O que você quis dizer com helicóptero? Ah, eu quis dizer mousse de chocolate. Então, nós temos uma divergência. A fala uma coisa, B fala outra. Normalmente, pessoal, as regras de interpretação subjetivas não chegam a termo nenhum, a lugar nenhum, a conclusão nenhuma. Por quê? Porque a gente bem sabe que depois que as pessoas celebram um contrato, muito provavelmente essas pessoas se arrependem. E elas querem dar uma interpretação para aquela cláusula que elas, já no coração delas, já sabem que aquela interpretação não foi aquela de quando eles fecharam o contrato. Mas aquela interpretação subjetiva dela hoje é mais interessante para ela para fins desse contrato. Então, dificilmente você perguntando para A e para B, você vai chegar à mesma solução jurídica do que seria a interpretação para aquela cláusula ou para aquele contrato. Bom, não conseguimos? Não conseguimos. Então, vamos para a regra seguinte, a regra objetiva. E aí, essa regra
né, ela então vai trabalhar aquelas mesmas regras da interpretação da lei. Lembra que no antigo código, a lei de introdução ao Código Civil falava, e hoje a lei de introdução à norma brasileira, mais recentemente com o novo Código Civil. Então, o que vai acontecer? Essas regras de interpretação da lei também são utilizadas para a interpretação de contratos. Por exemplo, regras gramaticais, né? Aquelas regras de gramática, da própria construção do texto do ponto de vista gramatical, vírgulas, pontos de interrogação, pontos de exclamação, dois pontos, regras históricas. Quando foi firmada aquele negócio jurídico, foi firmado em tal data, então eu vou verificar como é que era esse assunto naquela determinada época. Aí eu vou ter um alcance do que eles quiseram dizer com essa regra. Próximo, teleológica. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do contrato? Qual é o objeto do contrato? Então, eu vou perseguir essa interpretação segundo o objeto desse contrato. Vamos para a próxima. Sistemática. Então, eu vou analisar o contrato por inteiro, porque se eu estou com dúvida nessa cláusula, e são mais de 700 cláusulas, de repente, algumas destas cláusulas possam me ajudar a dirimir, não é, a ausência de interpretação que eu tenho para esta cláusula. Então, eu vou usar de forma sistemática, não é, esse contrato para chegar a uma solução de análise dessa cláusula. Enfim, são essas regras. Próxima regra, doutrinária. Então, vamos buscar na doutrina, o que a doutrina diz sobre isso. Jurisprudencial, vamos buscar na jurisprudência o que vai dizer sobre isso. Lembre-se sempre, pessoal, que essas regras de interpretação, elas podem ser utilizadas pelo advogado, via parecer, ou pelo juiz, via sentença. Tá? Ambos vão se utilizar destas mesmas regras. São as chamadas regras históricas, as regras presentes no Código Civil Brasileiro, que servem para todos os contratos vinculados a essa esfera, porque qual é a nossa intenção com essa sessão da tarde? Perfeitamente, pessoal. São as regras de interpretação novas, advindas desta Declaração dos Direitos Econômicos, da liberdade, né, econômica, para o Código Civil Brasileiro. Essa é a nossa sessão da tarde de hoje. Tá? É aquilo que eu quero discutir com vocês, que eu acho importante que vocês saibam, para que nós possamos, então, doravante, ter essas informações no nosso portfólio como advogado, para que nós possamos usá-las no dia a dia. Tá? Como é uma legislação muito recente, nós ainda não temos alguns parâmetros já muito firmes. Então, nós devemos passar a ter uma interpretação cautelosa dela neste momento e não arrojada, pelo menos eu entendo dessa maneira. E cautela é sempre bom na área do direito, né? E essas novas regras de interpretação contratual no Código Civil, então vamos começar com a Lei 13.874 de 2019. O artigo 1º dela, fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. E ela vai para a Constituição Federal, né? A Constituição Federal fala nessa questão, não é, de econômica, nessa parte muito bonita da Constituição Federal, que vai falar, então, sobre a economia, sobre a questão referente aos direitos econômicos. E aí vem essa legislação, não é, e vem ter esse sistema de regular o parágrafo único do 170 e o caput do artigo 174 da Constituição Federal. Então, aqui, ó, disposto nesta lei, você já começa a interessar. Será observado na aplicação, ó, leia lá, na aplicação e na interpretação do direito civil, olha, interpretação do direito civil. E aí entra a questão contratual também. Empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho.
nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre o exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Ela é bem expansiva, ela é bem expressiva, ela vem na linha de raciocínio do nosso ministro Paulo Guedes, né? Então, ele tem essa ideia econômica, né? Alguns criticam, eu não vou entrar nessa parte, né? Mas ele tem o quê? O juízo de convicção dele. Ele é formado por uma determinada academia econômica que segue regras próprias. Essas regras, como é do âmbito dele, né, do coração dele como economista, da formação jurídico-profissional dele, então ele vai implantá-las no nosso ordenamento jurídico nacional a partir dessas teses, dessas conjecturas de formação dele de liberdade econômica, por exemplo, existentes no Chile, por exemplo, mas não necessariamente idênticas. Tá? Então, vamos em frente. Interpretam-se, e aqui já nos interessa, né, em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos. Eu gostei muito dessa expressão, respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Então, quando essas normas vierem, elas vão ter que ser necessariamente interpretadas nessas condições. Com esse olhar, viu, pessoal? Esse olhar, com esse foco de liberdade econômica, boa-fé e respeito aos contratos. Tá? Código Civil, que é o foco da nossa sessão da tarde. Nossa sessão da tarde está voltada, né, especificamente a isso aqui. Artigo 113. Olha, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé já está na legislação e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que, aí foi incluído por essa legislação. Vamos lá. 1. For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. É muito interessante esse dispositivo. Nós já tínhamos essa regra, né? Essa regra poderia ser até utilizada como aquela subjetiva. Qual é o comportamento das partes? Não, o comportamento das partes é de que helicóptero é mousse de chocolate. Então é mousse de chocolate. É isso. E esse inciso primeiro já é um carro abre-alas do 113. Ele já diz o seguinte, primeira coisa que eu vou ver, tanto é que é o inciso primeiro. Qual é o comportamento das partes posterior ao negócio em relação a essa cláusula? Não, elas estão tratando o helicóptero como mousse de chocolate. Então, não dá murro em ponta de faca, é mousse de chocolate. 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Vamos dar um exemplo clássico. Muitas vezes, no contrato de empréstimo, um exemplo, não é? Você tem o chamado contratos morratrai. O que isso quer dizer, ou moatrai? O que quer dizer esse tipo de contrato? Eu empresto como comerciante 2 caminhões de Coca-Cola para você, comerciante. Quando vai devolver, você liga para mim e fala, ei, Durval, beleza? Beleza. Ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu estou sabendo que você está lotado de Coca-Cola aí, né? E eu estou aqui precisando ainda. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu lhe devolver Coca-Cola, eu posso lhe devolver dinheiro? Sim. Então, você veja que ele começa com um contrato de empréstimo e, na realidade, passa a ser uma compra e venda, porque o cara, ao invés de devolver a bebida, ele vai devolver o dinheiro. Então, como se ele tivesse comprado essa mercadoria do Durval. Então, está aí, ó, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado. Isso é muito comum entre os supermercados, relativas ao tipo de negócio. Corresponder à boa-fé. Você veja que, vamos voltar um pouquinho aqui, a boa-fé,
ela está repetida, ela está na cabeça do 113, conforme a boa-fé, e ela volta na forma de inciso no 2. Né? Então, você percebe, né, essa é uma parte importante, né? For mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo. Lógico, se eu não redigi o dispositivo e o outro redigiu, o outro deve ter socado um monte de coisa para cima de mim. Então, vamos interpretar nesse sentido. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Essa é o mais difícil. Razoável negociação. Puxa, aqui vai ficar complexo, né? Vai ficar complexo. Não é impossível. Por isso que as regras anteriores são regras mais firmes. Essa é uma regra meio etérea, não é? Meio difusa, meio espalhada. Mas então ela está aqui. Não é? Inferida, então aí ele vai nos dar um norte das demais posições do negócio, interpretação sistemática, e da racionalidade econômica das partes, consideradas informações disponíveis no momento da sua celebração. O que seria uma racionalidade econômica? O que mais ou menos elas vão ganhar com isso? O que elas vão perder? Qual foi essa intenção à hora de fechar? Juntamente com as exposições do negócio, isso daí tudo, né, vai me dar uma base de como eu poderia interpretar. Olha lá, para o segundo. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação. Pessoal, estou pulando algumas coisas, é uma sessão da tarde, né? É uma aula bem objetiva, bem rápida, bem tranquila para você pegar as principais nuances aí e ocupar no seu dia a dia, tá? Então, as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Bom, vamos falar um pouco sobre isso daqui. Ô Durval, veja só se eu entendi correto. Sim, entendeu correto, é isso mesmo. Então, eu vou ter um contrato e vou ter um manual de como interpretar esse contrato. Perfeito. Exatamente isso. Mas, Durval, mas é complexo. Não, não é complexo, é trabalhoso. Então, mas a lei dá essa possibilidade. Ela fala, eu terei um contrato, anexo a esse contrato, eu terei regras de interpretação desse contrato. E olha que interessante, diversas daquelas previstas em lei. Então veja você o seguinte, o que a legislação está dizendo? Ela, lei, ela está dizendo o seguinte, olha, liberdade econômica, o negócio é de vocês. Eu, lei, estou aqui. Eu não vou descer ao detalhe do seu negócio. Então, se você quiser, dependendo do seu negócio, muito complexo, eu vou então ter regras de vocês dois juntos, vão criar regras de interpretação para eventuais lacunas que forem observadas futuramente aqui. Por exemplo, a falta de um índice. O que vou fazer? Vai para essa regra. Olha, eu sou um regulador de mercado por exemplo, seguros. Hoje nós temos uma regra Wonderfor. Né? O que vai acontecer? Se essa regra Wonderfor, isso não existe, tá? Estou aqui conjecturando. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos aplicar uma outra regra no âmbito inglês. Então, isso também. Então, você percebeu que, olha, e esse dispositivo, ele termina fantástico, dizendo o seguinte, olha, você pode ter essa interpretação, inclusive, diversamente da lei. É muito interessante essa legislação. Ela é muito interessante. E depois, né, o artigo 114, ele não mudou, mas eu achei de bom tom deixá-lo aqui. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Não só os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam estritamente, como, por exemplo, outras regras de interpretação estrita. A fiança tem uma interpretação estrita, o mandato, que é a procuração, tem uma interpretação estrita,
que seria uma interpretação estrita, professor Durval? Então, diz lá o seguinte, no instrumento de procuração, que você tem poderes para ir ao banco, né, retirar talão de cheque. Então, você retira, o cara falou, não, você não pode levar. Como eu não posso levar? Não, está escrito que retirar talão de cheque. Ué, mas então, estou retirando. Não, mas não está assinar o recibo de retirada. Ah, mas não precisa. Quem pode o mais, pode o menos. Não no mandato, não no seguro. Não, nem na fiança. São contratos que se interpretam estritamente. Se fala que tirar talão é tirar talão. Assinar o recibo de retirada do talão tem que constar. Tanto tirar, assinar recibo para retirada do talão. Tanto é verdade quando você pega essas procurações de cartório de banco, tem 20 laudas, 10 laudas, 12 laudas, um montão de poderes lá, porque ele desce a minúcia. Tá? Então, esse é o ponto. Próximo, e vai lá no 421. Então, ele sai lá, né, da parte geral do Código Civil e já entra em contratos. E ele já começa alterando o 421, que é lá um dos primeiros artigos lá da parte de contratos. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Qual é a função social do contrato? Então, você observa que as regras de interpretação, elas não só têm a nuance, vamos dizer assim, dentro do contrato, como tem uma nuance externa. Além de tudo que eu tenho aqui dentro do contrato, que vale para o contratante A e para o contratante B, qual é a razão social do contrato? O que esse contrato vai agregar à sociedade? Então, ele já coloca lá, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Isso quer dizer, se for bom para todos, eu tenho liberdade de contratar dessa maneira. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Turma, dois princípios que têm que começar a ser ensinados em contratos a partir de agora. Eu tinha o princípio da autonomia da vontade, o princípio da relatividade das convenções, o princípio da força vinculante, o princípio da boa-fé. Agora eu tenho mais dois princípios trazidos com essa lei. O princípio da intervenção mínima e o princípio da excepcionalidade da revisão contratual. Respira. Por que respira? Eu já estou até vendo todas as ações de revisão de contratos levadas para o âmbito do judiciário. Qual é a posição do juiz? Espera aí um minutinho. É problemas privados? É. Tem dois princípios que, por força dessa lei, já eram princípios que já existiam, mas agora estão legislados. O primeiro, intervenção mínima do Estado. Eu não vou intervir em todos os contratos, eu não vou interferir em todos os contratos. E depois o outro que é tão importante quanto o primeiro, excepcionalidade da revisão contratual. Eu só vou revisar em casos extremos. Principalmente daquelas rebus sic stantibus do Código Civil. Assim como as coisas estão. Extrema vantagem. Super imprevisibilidade excessiva. Nunca imaginar que o câmbio chegasse a R$1.000 por. Então, é uma coisa que é difícil de prever mesmo. Tá? Então, tem essas questões que têm que ser avaliadas. 421A, tudo que há foi inserido. Então, vamos lá. Os contratos civis e empresariais, ele já entra em dois campos. Os 20 contratos do direito civil e mais os contratos empresariais. Hein? Vamos prestar atenção. Essa sessão da tarde está animadíssima, professor Durval. Presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. O que ele está querendo dizer o seguinte? Ele está querendo dizer que, a partir de agora, os contratos, a previsão iuris tantum,
é que são paritários. Ô, Durval, o que é um contrato paritário? É um contrato que eu estou em pé de igualdade. Não é de adesão. Eu discuti, eu conversei, eu pedi para alterar. Quando você pede para alterar um contrato, não é um contrato padrão, a gente chama customizar o contrato. Eu customizei o contrato, eu indiquei coisas bacanas para outra pessoa colocar e a pessoa colocou. Então, na realidade, você está em pé de igualdade. Pé de igualdade quer dizer paritário. Simétrico quer dizer que ambas as partes decidiram as cláusulas, né? Houve uma simetria. Então, essa presunção é iuris tantum, tá? Admite prova em contrário. Aí, porque o que o juiz vai falar? Ó, queridão, eu presumo aqui que vocês estavam em pé de igualdade. Excelência, mas nós não estávamos. Eu não consegui interferir em nenhuma cláusula, foi de adesão, essa pessoa socou esse contrato em mim, goela abaixo, eu fui obrigado a assinar, porque por isso. Ah, então, ele vai superar a questão da paridade e da simetria. E aí ele pode entrar na hipossuficiência ou na adesão. As partes negociantes, tudo isso daí não é incluído, poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e seus pressupostos de revisão ou de resolução. Olha que interessante. Combinando com o 113. As partes são soberanas em um contrato agora. Olha que bonito. As partes podem, pessoal, estabelecer parâmetros objetivos. Quais são esses parâmetros objetivos? Eu falei para vocês. Sistemático, histórico, teleológico, gramatical, enfim. Ele está falando desses parâmetros, que o subjetivo é perguntar para as duas pessoas. Não é? E olha, e de seus pressupostos de revisão. Quando eles serão revisados? Serão revisados na seguinte hipótese: pá. E até mesmo de extinção, que é o de resolução. Resolução está ali dito como extinção, ou total ou parcial. Está bem bacana, viu? Bem bacana isso daí. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Essa questão de risco, o contrato aqui, quando envolve risco, nós chamamos de contratos aleatórios. Isto é, aqueles que envolvem algum tipo de risco. Se as partes quiserem, as partes já podem inserir esse risco no próprio contrato. Olha, as partes contratantes A e B vão assumir tais riscos. Isto é, esses riscos. Isso tudo pode ser inserido agora. E será, viu? Olha, o item 3, ele vai nos levar àqueles princípios. O que vai dizer o item 3? A revisão contratual somente, puxa, essa palavra somente foi um chute na barriga, né, no estômago. Somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Isso, por que é um chute na minha barriga? E olha que eu tenho barriga, hein? Olha a pancinha aqui. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o brasileiro, de uma maneira geral, ele adora ações de revisões contratuais. Isso é uma coisa que você tem que ponderar com o seu cliente agora. Você tem que dizer o seguinte: olha, a legislação deu uma mudada. Tá? E a legislação agora fala em princípio da mínima intervenção do Estado. Ah, mas judiciário não é Estado. O quê? Está de brincadeira? O judiciário vai falar: olha, eu vou interferir no máximo possível. Na manutenção do contrato, nós falamos aqui, o contrato tem que ser mantido. E olha aqui que a revisão contratual somente, essa palavra somente, perdi o sono essa noite. Somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Isto é, o Estado, e eu incluo aqui o judiciário, só vai se manifestar de forma excepcionalíssima. Eu acho que dentro das regras da rebus sic stantibus. Aquelas questões imprevisíveis, acontecimentos extraordinários, com extrema vantagem, é por aí que a coisa vai. Acho que aí supera o excepcional e limitado. Entendeu? É uma forma de você transpor
toda essa legislação agora protetiva da manutenção do contrato, protetiva da mínima interferência do Estado nesses contratos, protetiva de ficar tentando toda hora entrar com revisões de contratos. Volto a insistir, não estão impedidos os advogados de entrarem com revisão de contratos, por favor. Mas você tem que ponderar, você tem que sopesar esse risco a partir de agora. Não é? Por quê? Porque a legislação tem um parâmetro diferenciado. Não é? E aí, o 423 não está alterado, mas eu coloquei aqui, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Bom, tem algumas considerações finais que eu gostaria de fazer dentro dessa nossa sessão da tarde. Primeiro lugar, vou me apavorar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu disse no começo dessa sessão da tarde, eu falei, olha, são regras legislativas muito recentes. Nós estamos interpretando, nesse momento, a letra fria da lei. Pode ter certeza absoluta que nós teremos vários doutrinadores a debruçarem estudos jurídicos sobre essa nova legislação. De alteração do Código Civil brasileiro, em algumas partes, especialmente 113 e 421. Nós teremos uma jurisprudência de como o judiciário vai, vamos dizer assim, vai assimilar essa legislação. Se ele vai tomar uma atitude de realmente entender o espírito da legislação do nosso ministro e interferir minimamente nos contratos, ou ele vai continuar interferindo da maneira como ele está interferindo hoje e nem vai dar pelota para essa legislação. Então, nesse momento, nós estamos ainda todos a ponderar a legislação. Mas o que eu acho importante, e eu acho que vale a pena nessa sessão da tarde nós discutirmos, que existe e já está dentro do Código Civil Brasileiro uma parte importante de interpretação dos contratos e de condução dessa interpretação que você, advogado, você, administrador de empresas, você, engenheiro, você, financeiro, você, interessado em contratos, você, simpático ao tema, isso é importante você assimilar. Saber que isso está entre nós. Conhecer essas novas regras de interpretação, saber e acompanhar qual vai ser a evolução desse assunto, seja no aspecto doutrinário, seja no aspecto jurisprudencial. Mas o que é mais importante nesse momento, e o que eu pensei para você nessa sessão da tarde do Legale, é trazer essas informações. Principalmente, você reconhecer que essas alterações civilistas já estão entre nós. E que vale a pena você começar a realizar uma atitude de ponderação delas. Orientando os seus clientes, conversando sobre eles e aguardando um posicionamento mais firme de como é que esse arcabouço legislativo será acolhido pelo meio jurídico. Por enquanto, e muito principalmente, são informações de assimilação. São informações de conhecimento geral, que vão ser melhor elucidadas com o advento de escritores e de juízes que vão começar a sentenciar sobre essas mudanças, sobre essas alterações. Então, esse foi o meu intuito. Essa foi o meu objetivo, não é, em trazer para vocês todas essas discussões de regras interpretativas de negócio a partir dessa legislação de liberdade econômica no Código Civil Brasileiro. Tá bom? Muito obrigado. Acompanhe o Legale, né, nas redes sociais, acompanhe os cursos do Legale, o Legale Flix, não é, as nossas pós-graduações, pós-graduação de contratos, para você, preparada para você,
super atualizada. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção que vocês têm ao Legale e a este professor Durval. Grande abraço e até a próxima aula, até o nosso próximo curso. Tchau, pessoal!